Olá a todos, sejam bem-vindos. Olá, Camila. Pessoal entrando. Estamos esperando aqui a Eliane entrar. Vou colocar aqui o título. Hoje vamos falar sobre o trabalho de corpo na Gestalt terapia. Ela já entrou. Já vou lhe chamar, Eliane. Bom dia. Ela já está aí. Vamos só esperar baixar aqui para ela entrar conosco. Oi, Pronto! Seja bom bem-vinda! dia. Bom dia. Bom dia! O pessoal está entrando aqui aos poucos, mas vão entrando. Enfim, vou apresentar a Eliane, gente. Ela mega dispensa a apresentação, mas, né? Vamos naquilo que tem que ser feito, né? Bem, Eliane, ela é diretora lá do Contato Núcleo, lugar onde eu me orgulho muito de participar e trabalhar com ela. É uma grande mãe de todos que já passaram e estiveram por lá. Ela, durante muitos anos, também foi professora universitária dentro da Estácio, então, até mesmo quando eu estava divulgando que ela estaria hoje aqui fazendo a live, vieram vários comentários das lembranças maravilhosas que muitas pessoas têm com ela, por ela ter dado aula, ter sido a pessoa que apresentou a Gestalt terapia. Então, podemos dizer que Eliane é uma grande responsável pela Gestalt terapia ser tão grande também no Rio de Paula, Janeiro acho que hoje em você dia. Você está travando um pouco, Eliane. Vocês estão me vendo travar ou só a Eliane? Só para a gente poder saber em que pé tá. Se sou só eu ou se a Eliane está travada. Se vocês puderem escrever. Nenhum comentário. Vamos ver se ela volta. Eu passei para o 4G, tá, gente? Deu um. E aí vocês me digam se eu continuo ok com vocês. Eliane, você tá me escuta? Eu vou esperar um pouquinho. Caso ela continue travando, qualquer coisa eu fecho de novo, a gente abre uma nova live para não perder tanto tempo. Eliane, você tá. Agora eu te vejo, eu sei que você tá piscando, eu sei que você tá aí, mas você tá me escutando? Obrigada, gente. Obrigada, Cris. Obrigada, Lucas, por avisar. Eu tô vendo se a Eliane consegue destravar alguma coisa. eu Você fiquei com tá a escutando? sensação para mim. Agora eu estou te escutando. Eu estava achando que era você que estava travando, era eu? Era você. Era. Você mudou para Wi-Fi ou 4G para ajudar? Não. Não, não, não mudei nada, não. Então tenta mudar a internet, Eliane, porque eu acho que isso vai ajudar você não travar. Porque você continua tendo um pequeno delay. É, você quer que eu faça o quê? Que eu entre no 4G ou que eu fique no Wi-Fi? Não sei em qual você está agora, que você mude para outra. Espera aí. Eu não sei se eu vou sair por causa disso. Não tem problema. Se você sair, eu te puxo de novo. Tá É bom. muita energia, Cris. É exatamente isso. Muita energia. Pois é. É muita antice e muita falta de universitário aqui do lado. Peraí. Eu tô que nem aquelas velhinhas que ficam assim, ó. Tá tudo certo. Não, Josiane, tá tudo bem agora, só que a minha dúvida é que, como começou travando,
existe sempre a possibilidade de continuar travando até o final. E aí fica ruim, né, para vocês assistirem um pouco. Então, se a gente puder tentar trocar a internet agora, às vezes sustenta até o final. Agora voltou. Fui pro 4G agora. Isso já geralmente resolve. Tá. Ó, melhorou. Vamos lá, Tá gente, bom. só 5 minutos, então, te apresentei. Só para quem entrou agora, repetindo. Eliane é uma grande responsável pela divulgação da Gestalt terapia dentro do Rio de Janeiro. Muita gente conheceu e se apaixonou pela Gestalt terapia por culpa dela. Então, é uma ótima culpa, inclusive. Eita, culpa boa! Então, muitos que estão aqui assistindo com certeza conhecem a Eliane, tem algum carinho muito importante por ela. Então, e hoje a gente vai fazer um recorte de algo da Gestalt terapia. E eu convidei a Eliane para trazer um trabalho que ela tem feito com grande expertise e cada vez propondo mais esse trabalho, principalmente para quem já tem a formação em Gestalt terapia, que é o trabalho especificamente para esse olhar para o corpo, para o trabalho da Gestalt terapia. Então, eu vou abrir para que ela possa falar à vontade, explicar um pouco como que é esse trabalho, a importância desse olhar do Gestalt terapeuta para esse trabalho com o corpo. E as perguntas estão abertas. Quem quiser mandar pergunta, comentário, fique em vontade. E eu também vou fazer algumas perguntas, alguns comentários, porque é um bate-papo. Fica à vontade, Eliane. Okay. Bem-vinda. Obrigado, Paula. Obrigado pelo convite. Né? É sempre muito bom a gente bater um papo ao vivo, né? Trocar com as pessoas sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente está fazendo em Gestalt. Acho que é muito legal. Né? E a gente poder sair um pouco dessa história de pandemia e poder continuar com a nossa vida, com as coisas que são importantes, né, para o nosso trabalho. Eu não sei para quais pessoas eu estou falando agora, eu não sei o quanto essas pessoas para que eu estou falando, elas têm um conhecimento, né, da Gestalt terapia, têm um conhecimento mais profundo, mais superficial. Então, assim, eu vou tentar não carregar em teoria, né? E falar Sim. mais assim do quanto que é importante esse trabalho, né, do corpo na Gestalt terapia. Né? Então, eu vou tentar ser assim, o mais objetiva possível. Né? Então, por que a gente precisa falar de corpo, né, na terapia? O que tem a ver corpo? Porque muitas vezes as pessoas, né, a grande maioria das pessoas ainda tem essa concepção de que a mente está separada do corpo, né? Que se a gente tem problema na mente, a gente vai para um neurologista, né? Assim, na melhor das hipóteses, vai para um psiquiatra. Mas, e se tem alguma coisa com o corpo, a gente vai para um médico qualquer, de acordo com a especialidade do que a gente está sentindo, né? E ainda eu acho que é uma culpa geral da psicologia, dos psicólogos, especialmente dos gestalt terapeutas, né? Não divulgarem mais isso, né? Não colocarem mais na mídia. Eu acho que isso que a gente está fazendo hoje aqui é uma coisa muito importante, de chamar atenção para essa relação que existe, sim. Não é uma fantasia da cabeça de psicólogo, né, que mente e corpo são a mesma coisa. Eu sempre conto nas supervisões um cliente que eu recebi uma vez indicado por um cardiologista, que ele disse, olha, eu vim porque o meu cardiologista me mandou, eu não tenho nada na cabeça, o meu problema é pressão alta. Né? E aí a gente foi vendo o processo terapêutico, assim, o quanto que aquela pressão alta tinha a ver com a vida dele, né? O quanto que era importante ele entender a relação daquela pressão alta com a vida dele. E é exatamente disso que a gente fala, né? E até tem um teórico que eu vou falar um pouquinhozinho dele só, né? Vou abrir esse espaço, mais para frente
o Quinho, que é o Kepner, que ele, no livro dele, Body Process, ele fala de que até o idioma da gente não ajuda a gente a olhar para o corpo como nós, porque a gente fala assim, o meu corpo, e não é o corpo. A gente fala é o corpo como se o corpo fosse um objeto, né? Não fosse nós, fosse uma coisa que nós temos. Né? E aí, normalmente, ou a gente cuida do nosso corpo como se fosse aquele nosso carro, que a gente faz manutenção, né? Vê, lava, dá polimento nele, ou a gente lida com o nosso corpo como se ele fosse um animal que precisasse ser domado. Né? Então, a relação que nós temos, na grande maioria das vezes, com o nosso corpo, é uma relação de um objeto, né? De uma coisa que não somos nós, é uma coisa que nós temos. Muitas vezes, um fardo, né, a ser carregado, mas não algo que somos nós. E aí é muito importante para a gente ter ideia que quando a gente vai estudando geral na vida, né? Estudando ciência, desde lá da escolinha, né? A gente vê sensação, pensamento e sentimento como coisas distintas, né? Processos totalmente separados. E a gente nada mais do que um caleidoscópio dessas coisas. Não sei se as pessoas conhecem o caleidoscópio. Né? Caleidoscópio é aquele brinquedinho que você tem um monte de pedacinhos de vidro e eles vão se compondo. A todo momento eles vão se compondo e vão criando uma forma nova. Nós não somos nada diferente disso. Né? Costumo dizer que nós somos a metamorfose ambulante. Então, essa é a nossa propriedade, a da transformação. E nós somos esse corpo, né? Ousando usar um conceito da Gestalt, né? O nosso corpo é o nosso self. Né? Então, o nosso corpo, ele vai expressando, o nosso corpo expressa toda a nossa história de vida, o nosso corpo expressa toda a relação que a gente tem com o mundo, né? A forma que o nosso corpo toma é uma forma que tem a ver com a nossa relação desde sempre com o mundo, se nós somos pessoas mais eretas, se nós somos pessoas mais, né, mais desmontadas, né, se nós somos pessoas que caminhamos mais firme, se somos pessoas que temos um caminhar mais vacilante pela vida. Isso é o nosso corpo mostrando, né, que não tem nada a ver com a estética do corpo. Né? A gente acaba, como a gente olha para o nosso corpo como coisa, a nossa tendência é olhar para o nosso corpo como estética. O nosso corpo não é estética, o nosso corpo é expressão. Né? Então, assim, é a expressão de quem nós somos, ele mostra quem nós somos, quem nós estamos, e isso é muito, muito importante para a gente ver. Né? É uma construção de muitos anos, né? De muitas vivências e muitas histórias. Não é uma construção de algo que eu estou vivendo só aqui, né? Nesse momento. É algo que mostra, é como se no corpo tivesse desenhado a história, né? Tivesse desenhado algo para além do discurso. Isso, né? E assim, me atrevendo um pouco a entrar, né, na sua área de constelação, o corpo fala de alguma coisa que está além da nossa existência física, fala das nossas expectativas familiares, ele fala muito além da nossa herança genética. Né? Ele fala de uma história que é muito longa, né? De como, de muitas vezes, de valores, de preconceitos. Não é? Eu gosto muito de trazer histórias, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma contadora de histórias. Né? Então, assim, a minha mãe tinha uma cifose. Né? Cifose é a coluna meio corcunda, né? O desvio de coluna. E aí, um dia, ela comentando com a gente, ela falando que o pai dela era um homem muito repressor, né? Isso, vamos pensar, minha mãe nasceu em 1921, né? Então, outro mundo, outra época.
e o pai dela, ela tinha um seio muito grande, o pai obrigava ela a andar curvada para não mostrar o seio, né? Porque ele dizia que aquilo ia chamar a atenção. Então, a forma do corpo dela estava falando de um preconceito que vinha do pai dela, né? Da história de vida dela. Não era uma coisa que simplesmente foi um problema postural e ponto. Né? Foi uma história de uma postura, né, que tinha a ver com toda a questão da família. E aí, assim, né, voltando à história de eu gostar de contar a história, né, quando que eu me interessei pelo corpo? Né? Na década de 80, eu fui fazer terapia com a Jane Rodrigues, algumas pessoas de Gestalt conhecem, né? E a Jane Rodrigues, na época, ela era uma ex-Gestalt terapeuta, então terapeuta haitiana. Depois ela voltou de novo para a Gestalt terapia. Né? Mas, assim, eu devo a ela esse interesse pelo corpo. Né? Então, assim, na terapia haitiana, eu descobri coisas muito interessantes, né, é, sobre a minha experiência de vida. Só que era uma coisa muito interessante. Né? Eu percebi algumas mudanças, mas era uma coisa assim, eu me dava conta de sentimentos, me dava conta de pensamentos, me dava conta de sensações. Mas só que eu não tinha uma coisa, né, que quando eu fui fazer terapia com ela, já era uma gestalt terapeuta. Né? E sempre me fez muita falta uma coisa que é muito importante na gestalt terapia, é que a gente da gente se apropriar da responsabilidade daquilo que a gente está fazendo. Né? Então, a gente tem que ter consciência do nosso processo. E eu não tinha essa consciência do processo. Eu simplesmente mudava, mas não sabia de onde. Né? Então, aquilo foi me dando esse incômodo e foi me chamando a atenção. Né? Como eu tinha tido ganhos lá e como eu tinha sentido falta aqui. Uhum. E aí eu comecei a ver como isso faltava na Gestalt também. Né, que não era só uma questão. No início, eu comecei a estudar, né, ao longo desses anos, né, eu fui estudando Reich, Lowen, Kellerman, muitos outros teóricos que falavam sobre o corpo e que, de alguma maneira, tinham alguma afinidade com a Gestalt. Mas aí, assim, eu tenho um problema, né? Eu tenho um ganho e um problema, que é a responsabilidade de ser formadora. Uhum. Como formadora, eu não posso simplesmente pegar práticas, né, conceitos de abordagens que têm um pensamento filosófico que é diferente, ou que tem partem de pressupostos teóricos diferentes da Gestalt, e simplesmente colocar aquilo, usar aquilo dentro da Gestalt sem a menor preocupação. Né? Então, assim, não era simplesmente eu pegar uma técnica do Reich, e eu confesso que, inicialmente, isso foi me parecendo viável, e ao longo do tempo eu fui vendo que não era isso, que não adiantava eu simplesmente importar uma técnica e usar aquela técnica sem que aquilo fizesse um sentido. Então, eu comecei, né? Atualmente, eu estou terminando uma segunda pós-formação de corpo, né? Eu acho que tem que ser pós-formação, que para você fazer... Terminando, só para ficar claro, terminando como a professora, você está oferecendo isso, você está finalizando a segunda turma vai se formar com você. Isso. Obrigado pelo toque. Então, a segunda turma está se formando e, assim, a minha ideia de propor esse curso foi realmente assim, rever todos esses teóricos na esperança de que a gente, em algum momento, consiga desenvolver algo para a Gestalt, exclusivo para a Gestalt. Como é que
a gente pode usar recursos, mais recursos, não simplesmente trazendo esses recursos e copiando, mas trazendo esses recursos de uma forma coerente com a abordagem da Gestalt. Então, é isso que a gente tem feito, né? Acho que o grupo vai ajudando, a gente discute, a gente raciocina isso dentro da nossa prática, dentro do nosso olhar, e eu acho que a gente está conseguindo. Por quê? A gente tem em Gestalt hoje, não vou dizer que a gente não tenha trabalhos sobre o corpo, mas o que a gente tem assim, bons trabalhos, né? Mas trabalhos que falam da perspectiva filosófica do corpo, né? A gente tem trabalhos que falam do corpo como experiência a partir da filosofia do Merleau-Ponty, né? A gente tem trabalhos que falam sobre psicossomática, a gente fala de trabalhos a partir de sintomas, a partir de doenças, mas assim, o que eu sinto falta, né? O que hoje é uma batalha desses anos todos, né? E vai ficando cada vez mais clara isso. É a necessidade da gente poder estar com o nosso cliente lá e olhar para esse cliente, pensar esse cliente como realmente uma totalidade. Né? Porque eu falo que Gestalt terapia sem trabalho de corpo é psicanálise existencial. Né? Porque como é que você vai falar do todo se o todo é uma coisa só pensada, não é uma coisa vivida ali? Então, até por isso que o curso é só para quem já terminou a formação em Gestalt. Sim. Porque quem já terminou a formação em Gestalt tem já essa base da abordagem da Gestalt para que ele consiga olhar dentro do olhar da Gestalt e não simplesmente dizer assim, eu tenho aqui essa técnica ou eu tenho esse recurso aqui, eu vou usar, não sabe como, não sabe por quê, não sabe qual é o sentido. Eu fiquei com uma sensação do que você está dizendo e aí eu vou dividir com você para você poder me corrigir ou concordar, enfim. Mas quando você foi falando, a primeira imagem que me veio assim, esclarecer que Gestalt terapia não é uma terapia de desabafo, né? Não é uma terapia onde eu venho, entre aspas, vomitar tudo que eu penso e que eu acho e que eu sofro e imaginando que o terapeuta só vai acompanhar o discurso. Então, o terapeuta não deve só acompanhar o discurso. Esse é o primeiro ponto. E aí, o segundo ponto, quando você começa a colocar isso, me veio um pensamento assim, interessante. Me dá uma sensação de que você está dizendo assim, já temos alguns trabalhos de corpo, já temos pessoas falando sobre o corpo, mas o que você sente é como se o corpo ainda estivesse sendo citado ou colocado como um objeto, como algo que me dá um indicativo de algo. Né? Assim, se seu pé está mexendo, o que acontece com o seu pé? Mas eu rapidamente volto para um pensamento ou para um discurso a partir do movimento do pé. Ou algo do gênero. E me dá uma sensação de que quando você fala isso, é assim, continua no pé. Trabalhando o pé com o pé e só o pé. Sem palavras, sem pensamento. E eu não sei se é exatamente esse o caminho que você estava falando, mas me deu uma sensação de poder explorar isso realmente, não fugindo, mas assim, não trazendo o corpo como um objeto de sintomáticas, digamos assim, mas algo que a terapia pode acontecer por ele. E não pelo discurso ou por um pensamento, mas pelo corpo. E que por mais que não faça sentido nenhum, lógico, no final da sessão, ali teve um trabalho. E confiar nisso. É nesse sentido? É mais ou menos assim.
tem um detalhe que eu acho que eu chamo de distorção do aprendizado, né? Vou começar com uma história que não tem nada a ver para chegar nisso, né? É, eu tinha uma prima, tinha porque já faleceu, né? Eu tinha uma prima que ela era mais nova do que eu devo ter uns 8 anos, né? Mais do que ela, então assim, eu cheguei a ver o processo dela de aprendizado, né? De leitura. Então, quando ela aprendeu a ler, ainda era daquele de juntar letra. Ninguém faz mais isso hoje, mas era, né, aquele A da abelhinha, né, sei lá, B da borboleta. Aí ela falava tudo isso. Aí um dia eu falei, Valéria, fala aqui para mim. Aí ela, né, A da abelhinha. Né, o que você leu, Valéria? Panela. Né? Então, assim, da onde que eu quero chegar? Você pega fragmentos e você não consegue entender o todo. Daí até eu acho que volta a importância da pessoa se especializar em corpo depois da formação. Porque aí, assim, alguém vai falar sobre um sintoma. Aí o terapeuta que não entendeu a totalidade, ele vai ficar esperando a hora que o cliente manifestar um sintoma para ele poder trabalhar. Não é isso. Não é isso, está no todo. Né? Então, esse é o princípio básico da Gestalt terapia, é estar no todo, não é pegar o fragmento e, olha, agora eu tenho um recurso aqui para quando ele chegar com sintoma, e aí... A velha história do caderninho, né? Eu vou tendo uma caixa cheia de indicações e aí, quem sabe... Peraí, só um minutinho. Deixa eu olhar aqui para ver o que eu tenho para isso. Como se eu fosse buscar um remédio mesmo, né? Um remédio, não, olha, esse Sim. sintoma trabalhamos assim. Sim. Então, assim, o Kepner, né, falando do Kepner, né, o Kepner eu acho que é o primeiro, pelo menos, que eu conheço, né, nesse tempo todo, é o primeiro teórico de Gestalt terapia que tenta fazer um livro de corpo sobre Gestalt terapia. Mas, assim, ali eu acho que ainda é um ensaio, porque como as pessoas não praticam, né, tendem a não praticar, eu acho que isso tem um erro histórico da Gestalt, né? Vou voltar atrás, depois eu pego de novo o pensamento aqui. A Gestalt terapia, ela ficou muito tempo, por conta da sua própria história, a gente levou muito tempo para se afirmar teoricamente como abordagem. Né? E aí nós ficamos muito tempo, né? Os processos terapêuticos já estavam acontecendo e a gente ainda se afirmando como abordagem. Acho que a gente já se afirmou como abordagem. Agora a gente precisa levar isso para outras áreas. Então, o que acontece? O Kepler é a primeira experiência, e a gente tem muito pouca vivência do como olha para o corpo dentro da terapia, como o corpo ele está tão na nossa observação quanto, né, aí que você falou, né, quanto o que o cliente fala, quanto a entonação dele, é o tudo, né, é todo ele ali, né, como o andar dele, como o caminhar dele, né, como a respiração dele falam dele naquele momento. Eu acho que esse treinamento a gente precisa fazer, né? Senão Sim. até porque os exemplos de livro a gente sabe, né? São montagens. Então a pessoa olha para o exemplo de livro e diz: caramba, como é que ele chegou a isso? Né? E o Aí fica. fenômeno muitas vezes não está descrito com toda a qualidade, né, no livro. Então, e o que você está dizendo, né? O quanto coisas vão se apresentando ali no fenômeno e tá ali. E, né, assim, quando você coloca isso, me dá aquela sensação de, por exemplo, o cliente chega, ele visivelmente não está bem, né? Ou porque
parece cansado, eu posso interpretar do jeito que eu quiser, mas visivelmente algo, o corpo dele me indica que tem algo. E aí ele chega. Só que ele tá, às vezes, na tarefa, gente. Parece meio louco, né? Mas muitos clientes levam terapia como tarefa. Então eu vim aqui para desabafar, não importa o que aconteceu, eu vou desabafar. E ele não vai chegar se queixando que ele tá com uma dorzinha, porque ele não sabe nem o que fazer com essa dorzinha. Então, não, ele vai falar sobre a situação e etc. E aí eu acho que é um pouco isso que você está dizendo, né? Aí o terapeuta percebe, né? Bem trabalhado, ele percebe que tem alguma coisa estranha e que não está, às vezes, até condizente com o discurso. E aí o terapeuta fala, não, mas eu não entrei nisso porque ele não trouxe, né? Uhum. Ele não me falou nada sobre isso, então eu não me autorizei a dizer para ele que ele não estava bem, né? Porque ele podia ficar chateado comigo. E aí a hora que a gente fala assim, meu Deus. E aí o que você fez na sessão? Porque você não trabalhou, né? A coisa estava ali, você fez o que com isso? Você deixou embora? A coisa veio, se apresentou e você deixou embora. Porque não foi ele. Não, porque não foi ele que disse. Não, Né? ou E aí então... eu acho que é um pouco disso que você está trazendo, né? Assim, a intervenção não é só no discurso. Uhum. É quando o cliente diz assim, tô com dor de cabeça, me deu uma dor de cabeça agora, aí o terapeuta, você quer um remédio? Oi? Eu tenho uma Novalgina, serve? Você fala, não! Alto lá, gente. Quem não é, não sei, quem não é gestalt terapeuta não quer dizer que a gente não vai oferecer uma Novalgina, mas a gente precisa entender antes da Novalgina, né, antes de fazer sumir o sintoma, como aquele sintoma está falando dele naquele momento, né? Sim. Isso é uma coisa importante. Não, e quantas vezes o cliente não fala, né? Eu entrei aqui com dor de cabeça e tô saindo sem ela. Eu não sei nem exatamente o que aconteceu ou o que ela poderia ser, né? Quantas vezes a gente não vê uma dor de cabeça ser um choro preso, uma respiração presa, ou até mesmo quantas vezes a gente não fala, né, de pessoas que são asmáticas, né, que tem essa, não um asmático mais grave, gente, mas assim, um asmático que tem, às vezes, esse sintoma comum do ar, de vez em quando faltar, o que acontece nessa respiração, né? O que essa pessoa aprende nessa respiração? E isso que você está falando, conforme a gente vai trabalhando e se autorizando quanto terapeuta a trabalhar isso, o quanto tantas outras coisas saem junto com uma respiração que está presa há anos. Né? É a grande exercício. Se a gente conversa com uma fono, com um fisioterapeuta respiratório, é a coisa que eles mais falam. Não, a gente tem que ensinar. E como que é ensinar a respirar? Não, ensinar a respirar não é ensinar a puxar ar. É ensinar a soltar o ar. Porque puxar o ar todo mundo faz. O soltar, muita gente não faz, né? E o que significa isso? Que as pessoas às vezes não reconhecem isso, mesmo terapeutas, né, Fê? A gente não tem esse ensinamento dentro da faculdade e às vezes, muitas vezes não cabe na formação nem da Gestalt terapia ficar ensinando tantos detalhes do corpo, né? Porque a gente precisa, tem muita base teórica já para ensinar dentro da Gestalt terapia. Vou ler só aqui o que a Lidiane escreveu aqui, mas não trazer essas observações do corpo do cliente é o mesmo que não ficar com o fenômeno. Sim, Lidiane. A Chacumar escreve, vocês duas parecem tão fofas. Obrigada. Obrigada. E estão agradecendo uma verdadeira aula. Pode continuar, Eliane. Obrigada. É porque os textos estavam grandes, eu precisava parar para ler. Pode falar. Então, assim, esse olhar, né, para o corpo que eu acho que é importante, que na formação do contato, a gente tem um período que é um período dedicado ao corpo, né, que, assim, minimamente, essas pessoas têm que conhecer uma base do trabalho com isso e, assim, torcendo
para que mais tarde elas tenham esse interesse em aprofundar, porque elas só vão ter ganho com esse trabalho. E é muito interessante, né, que tem muitos fisioterapeutas que ficam muito intrigados quando eles fazem os trabalhos de fisioterapia deles, seja Pilates, seja RPG, principalmente RPG, como aparece coisas ali que eles ficam intrigados, né? Como é que é isso? Né? Por que acontece isso? E às vezes o terapeuta não fica intrigado com essas coisas, né? Eu já vi dentista intrigado com o fato do cliente, né, o meu dentista mesmo diz que o cliente tem 3 fases. Ele chega falando desesperadamente, aí ele fica com a boca aberta, aí, ele não compreende o que a gente está entendendo disso, né? Fica de boca aberta, aí ele diz que vai ficando com o olhar perdido, e aí ele diz que começa a entrar não só porque está com a boca aberta, mas que ele para de tentar fazer qualquer movimento de tentar falar algo, ele disse, ele vai para um universo paralelo. Eu falei, pois é, ele está fazendo contato com ele, né? Sim. Então, assim, E o contato com a muito... entrega, né? Porque eu estava até brincando, que eu falei assim, não, aqui na pandemia a gente está descobrindo que tem várias funções que não adianta, a gente tem que ir lá, né? Assim, dentista é um deles. Não dá para o dentista atender a gente online e falar, então, olha só, agora aqui a gente tem uma cárie, você vai pegar aqui, isso, pega, vai lá, isso, vai... Ih, perdeu o dente, ih, agora não tem mais jeito. Não tem como, né? Então, são coisas que não adianta. E é uma entrega, né? Uma total entrega. E o corpo vai mostrando essa entrega, né? O corpo vai se relaxando ou não, mas vai mostrando, porque tem gente que nunca relaxa no dentista. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante você poder responder, Eliane, que é da Cristiane, que ela pergunta para você se isso que você está dizendo tem a ver com couraça e da terapia corporal, né? De outras terapias corporais. Isso, eu estava falando antes, né? Da preocupação que eu tenho desde sempre da gente não misturar os conceitos e não tentar incorporar a Gestalt terapia é uma coisa que não é coerente com a base teórica, com os pressupostos, né, com os pressupostos filosóficos da Gestalt. A couraça, que é um conceito reichiano que fala das tensões musculares crônicas, uma coisa, eu sempre gostei de falar muito para os alunos, uma coisa é o fato, outra coisa é um conceito sobre o fato. Uma coisa é o que é, outra coisa é o que é teoricamente, como aquilo teoricamente é descrito. Uhum. A couraça muscular, ela é um fato, ela existe, as pessoas constroem tensões musculares crônicas. O que o Reich fez, né, foi o primeiro a ter percebido isso, ter entendido que isso fazia parte da história de vida da pessoa, só que a explicação que ele deu para isso, a base, ainda é uma base psicanalítica, né? Falando sobre repressão da sexualidade. Então, assim, nós em Gestalt, esse conceito de couraça, para a gente em Gestalt, esse conceito, entendimento do Reich, não faz sentido. Agora, faz sentido para a gente entender que uma pessoa constrói, sim, tensões musculares crônicas ao longo da vida dela. E o que a gente está falando? Né? Como a gente olha esse fato couraça dentro da Gestalt? Nós falamos que essas tensões musculares, elas são resultado de tanto as pessoas travarem a expressão de sentimentos, travarem a expressão de comportamentos, por conta da relação delas com o ambiente. Então, elas constroem essa couraça. Só que, assim, a gente já não está mais falando, não está importando de uma maneira irresponsável um conceito. A gente está pegando esse fato, que é um fato importante, e traduzindo em termos gestálticos o que é esse fato. A gente discorda com a argumentação e não com o fenômeno.
Isso, o fenômeno ele existe. Exatamente. Né? Né? E tem algo que é importante a gente colocar, né, que é o que você estava dizendo agora, que a grande diferença é que a Gestalt terapia ela é uma abordagem relacional, né? Ela é uma abordagem humanista, ela não é uma abordagem psicanalista, onde vai trabalhar com inconsciente, consciente, que é isso que a Eliane estava falando. Então, não adianta eu pegar um conceito que vai falar sobre inconsciente, consciente, trazer para a Gestalt terapia e falar, ok, porque a Gestalt terapia tem lá algumas brechas, aceita tudo e aí tá ótimo. Não, não é bem assim, né? Tem coisas que vão contra tudo que a gente estudou. E uma das questões importantes é a gente compreender esse fenômeno. E aí, obviamente, alguém estudou antes e talvez já tenha apontado para a gente um objeto de estudo, só que eu vou trazer esse objeto de estudo e estudar dentro da minha base teórica, e não pegar aquilo dali e falar, que ótimo, então traz aqui que eu vou usar isso daqui dessa forma. Que aí já não é mais Gestalt terapia, né? Qualquer outra coisa, menos Gestalt terapia. Então, é isso. Isso não é figurinha do WhatsApp que eu compro. Não é. Alguém te Boto nos mandou e meus falou, favoritos. opa, peguei. Tá nos meus favoritos. Algumas pessoas aqui até comentaram, uma pessoa comentou sobre um paciente que dentro da sessão chegou a vomitar e a pessoa disse que não, que isso era só um mal-estar, mas que não tinha nada a ver com a sessão, nada, nada. E a Cláudia também, a Cláudia Venâncio, ela também está dizendo que numa vez, numa aula de yoga, ela viu uma criança chegar a um choro, uma crise de choro, por uma questão de um trabalho que estava sendo feito corporal. E como esse choro vem, né? Assim, e isso é interessante, o quanto essas repressões, né? Essas coisas que estão ali marcadas no corpo, surgem, né, em um pequeno movimento, numa pequena dor que você venha sentir. E é esse choro que não faz sentido, mas o choro está ali. Né? É um berro que não faz sentido para a situação, mas que está ali preso. E se a gente olha e abre esse espaço, né, como você está colocando, Eliane, é um espaço para que isso tudo saia e apareça. E mesmo sem sentido lógico. Sim, sim. É o que é. Né? É o fenômeno e é o que é. Sem explicação. Eu não sei se está ficando claro para vocês. Só para pontuar, a gente já está agora começando a caminhar para o final, né? Faltam 20 minutinhos, a Eliane vai continuar aqui dando uma aula para gente. Mas é aquele momento que, se vocês têm perguntas, aproveitem, porque agora é a hora das perguntas. Uma pessoa chegou a perguntar também sobre a possibilidade desse curso virar online. E aí eu vou deixar você responder, porque aí eu não tenho como responder, mas eu acho que eu já sei sua resposta, mas... É muito difícil, né, manter um curso desse online, na melhor das hipóteses, híbrido. Porque como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou orientar um trabalho de corpo virtualmente? Né? Então, assim, eu tenho um limite para isso. Eu posso falar da teoria, né? Eu posso descrever alguns movimentos, mas isso também é uma coisa muito importante para a Gestalt. Isso tem que entrar pela experiência, pela vivência. Então, todo o objetivo do aluno, dentro de qualquer nível da Gestalt, dele experimentar, é justamente porque essa é a forma de trabalho da Gestalt, é a partir da experiência, a partir da vivência, que eu aprendo, que eu mudo, que eu me dou conta. Então tem que ser tudo a partir da vivência ali, experimentada como um fenômeno, né? Então, assim, na melhor das hipóteses, um curso híbrido, online, sem condição. Sem condição. E aí com essa sua explicação vem uma pergunta que eu acho bem pertinente no momento atual, que é da Claudinete, que ela pergunta assim, e agora que a gente está fazendo só o atendimento online, como que a gente pode trabalhar esse corpo, olhar para esse corpo e não deixar, né, eu acho que de lado, eu acho que é isso que ela está perguntando.
Por incrível que pareça, a gente tem conseguido muita coisa, né, muita coisa, mesmo com o trabalho corporal. Eu faço, às vezes, peço para o meu cliente caminhar e se perceber como ele está caminhando, porque o mais importante ali não é só eu estar vendo ele caminhar. O mais importante é ele se perceber, né, já que é a experiência, como ele caminha. Né? Então, tem muitos trabalhos que, é claro, alguns trabalhos a gente não vai conseguir fazer, mas outros a gente consegue fazer sim com o corpo. Né? A pessoa se dá conta de gestos, a pessoa se dá conta de expressões, né? Muitas coisas que a gente faz presencialmente, a gente continua podendo fazer com o corpo. Porque quando eu olho as pessoas que estão tendo experiência de fazer esse trabalho online, todas elas, mesmo até aquelas que não têm uma prática de trabalho corporal, elas conseguem perceber a emoção do cliente, né? Elas conseguem perceber como a expressão facial às vezes muda, a pessoa consegue perceber como o corpo da pessoa enrijece ou não. Então, mesmo sendo online, tem muita coisa que a gente observa e muita coisa que a gente pode fazer sim. Sim. Né? Tem um monte de gente aí, né, vou aproveitar até fazer uma propagandazinha, né, das clínicas, né, das clínicas sociais do contato. Gente, acompanhem no Instagram do Contato, acompanhem no Facebook do Contato, que essas pessoas todas que trabalham nessas clínicas, elas todas têm experiências para poder comentar sobre isso, né, da possibilidade do trabalho corporal online. Né? Sim. E ainda, não perdendo também, Paula, dá licença, invadiu o espaço. Por favor, estamos aqui para isso, vamos lá. Aproveitando o espaço, né? Além das clínicas, né, sociais, né, inclusive uma especial para alunos, né, de psicologia, que é a Paula que coordena, né, o Psicólogos de Terapia. A gente também tem a Clínica Social Júnior, que é a dos alunos da formação, a Clínica Social Sênior, que é dos terapeutas que já se formaram no Contato, né? E também não deixando de lembrar que segunda-feira que vem começa o curso de introdução em Gestalt, e no dia 1º de setembro o curso de formação. O curso de introdução, pelo tempo, né, um curso intensivo, vai ser todo online, mas o curso de formação vai ser híbrido. A gente começa online e assim que tiver condições, a gente volta ao presencial. Então, Paula, do Contato. Obrigado por momento merchandising. Vamos para as perguntas. Tem uma pergunta aqui da Isabelle, que ela fala, ela pediu para eu ler aqui a pergunta dela, mas eu não entendi direito, Isabelle. Eu vou ver, vou perguntar, depois se qualquer coisa me diz que está errado. Que ela colocou assim, que ela tem uma grande dificuldade quando as coisas começam a se aproximar de um final, assim. Ela começa a sentir um desconforto abdominal, de fato. Né? E aí ela está perguntando assim, o que seria isso? Enfim, eu não sei se você vai conseguir descrever exatamente o que seria isso, mas o que você teria para dizer para ela? Vamos dizer assim. Isso, pois infelizmente, eu não tenho uma resposta acabada para isso, né? Porque assim, a única coisa que eu posso dizer é que é óbvio que tem algum significado desse desconforto abdominal com as finalizações na sua vida, mas para eu poder falar sobre qual é o significado disso, eu tenho que conversar com você durante um tempo, que isso é o trabalho que o Gestalt terapeuta faz, não sou eu, só a Eliane, né? A gente precisa conhecer a forma da pessoa interagir com o mundo, né? A Paula lembrou muito bem, a Gestalt terapia é uma terapia relacional, e eu preciso entender como esse sintoma tem a ver com você, com o seu processo de estar no mundo. Então, não é uma coisa
manual, você tem dor do estômago, significa isso. Não dá para a gente poder saber. Isso seria uma coisa até muito irresponsável, né? Eu te dar um diagnóstico pronto de uma coisa que é um processo de vida seu. Eu não sei o quanto que eu vou precisar saber de como você foi desenvolvendo uma forma de ser ao longo da sua vida, e como eu tinha falado antes, às vezes até incluindo um histórico familiar, isso tudo, como que isso chegou para você estar relacionado aos fechamentos, né? Então é isso. Ela fala Espero que ter até tem a ver conseguido com responder. felicidade e me lembra aquela coisa né, da importância da gente também nunca esquecer que existe a funcionalidade dos órgãos, né? O quanto os órgãos também e suas funcionalidades nos apontam para coisas importantes, mas que assim, eu posso ler para que serve um estômago, você Isabelle, sabe para que serve um estômago, todos que estudamos no colégio minimamente biologia, a gente sabe para que serve a função do estômago e isso também é interessante, né? O quanto a gente pode trazer isso, coisas que estavam lá no colégio, que a gente estudou no colégio, que faz parte de uma biologia super básica e do quanto, mas só vai fazer sentido para ela, né? Para mim, eu posso pensar no estômago, sei lá, como agressividade e para Eliane pode significar fim. E para outra pessoa pode significar meio de processo. Eu não sei, cada um vai ter uma descrição sobre essa funcionalidade e é um pouco sobre isso que a Eliane está trazendo. Né? Na Gestalt terapia, o manual não faz sentido, porque o manual é resumir o sujeito de uma forma e tirar o sujeito daquilo que que eu venho falando, que várias pessoas vêm falando aqui nas lives, a coisa do que algo do sujeito é temporal, assim, conforme vai acontecendo, algo vai se transformando, e eu sou uma nova amanhã, eu sou uma nova depois de amanhã, eu não sou, né? Tudo isso que a gente já foi falando aqui nas lives e que é importante vocês terem essa ideia de que é algo que só o sujeito pode responder de fato, né? O terapeuta está ali assistindo e acompanhando e apontando para os fenômenos que vão aparecendo, mas tem algo que só vai fazer sentido para você. E seria resumir demais, né? Trazer um manual e dizer, não, olha, dor de estômago, com certeza, né? Dor abdominal, gases, com certeza quer dizer isso. Não adianta, né? Não vai funcionar Ela nem um fala que pouquinho. para ela, com certeza, que ela acha que tem medo de perder. E aí faz também sentido, porque o estômago é exatamente o ponto que, a partir dali, é só eliminação. Começa a eliminação a partir do estômago, né? Então. É o local onde o alimento é processado, né? Como é que é o processar esse alimento, né? Aí a gente pode fazer uma viagem infinita, né? O que o que fica do alimento de nutritivo, o que joga fora do tóxico. Olha, é viagem que não acaba mais, né? E é o que vai fazendo sentido para o cliente, o que é Sim. fantástico, né? Porque a gente pode ter um grupo, né? Um workshop, um grupo de 50 pessoas, a gente definir, só vamos trabalhar pessoas que têm problema de estômago hoje. Né? E para cada um, no final, o final é diferente, né? Não adianta. Cada um vai Totalmente. chegar num ponto diferente, porque essa que é a graça da Totalmente. Gestalt terapia. Eu acho que é isso que faz a gente ser tão apaixonada pela Gestalt terapia. Sem dúvida, sem dúvida. Bem, então eu vou só repetir rapidamente para vocês. A gente já está nos últimos 5 minutos, infelizmente. Eu espero que a Eliane faça ainda mais lives, gente. Eu juro que eu estou colocando pilha aqui. Mas coloquem também, mandem umas mensagens para ela de vez em quando. Falei, Eliane, cadê você? Que ela vai aparecer mais. E tem algo que é importante, assim, relembrando o que a Eliane falou, e eu acho que teve um ponto que a Eliane falou sobre as clínicas sociais do contato, e aí eu vou aproveitar para pontuar uma coisa para vocês, que assim, todos nós sabemos que pelo CRP
os SPAs das faculdades não podem continuar porque estagiários não podem fazer atendimentos online. Só que a Eliane colocou, né, que a nossa clínica júnior são pessoas que estão na formação e que, teoricamente, seriam estagiários, mas todos são formados em psicologia, todos possuem o seu CRP, e por isso foi possível continuar com esses atendimentos. Na verdade, o contato ele funciona ali como uma possibilidade de divulgação das clínicas e buscar esses clientes para que esses terapeutas possam continuar com a sua clínica. Então, todos eles têm seu CRP e por isso essas clínicas continuam funcionando, tá? Nós não estamos fazendo absolutamente nada contra a regra e concordamos e seguimos o que o CRP nos indica, tá? Só para vocês ficarem atentos a isso e observar essas regras e se vocês quiserem falar com o contato, tem os números do contato para vocês mandarem, mas assim, não mandem se oferecendo quanto terapeuta, porque, na verdade, dentro do contato, nas clínicas do contato, todos que aqui atendem são pessoas que estão no contato, fazem parte do quadro do contato e começaram como alunos. E por isso a gente assina embaixo na competência técnica deles, porque a gente conhece muito bem a competência técnica deles. Tá? Eu te agradeço demais, Eliane, pela live. Tá todo mundo agradecendo aqui, dizendo que foi maravilhoso, que foi ótima. Te agradeço muito por ter aceito mais uma vez esse desafio de estar aqui na live. E tenho certeza que todo mundo gostou e que vai começar a se interessar ainda mais de olhar esse corpo e tudo que você tem para ensinar um pouco mais sobre o corpo dentro da terapia. Obrigada, Eliane. Eu que te agradeço, Paula, pelo convite. Sensacional fazer essa duplinha aqui. Foi muito bom bater essa bola com você, né? Espero que a gente faça isso mais vezes. Com certeza. Foi assim, delicioso. Amei estar aqui. Né? Espero que as pessoas que tenham escutado tenham podido usufruir. Obrigado pelos seus lembretes importantíssimos, né? Sobre a questão dos terapeutas, isso tudo. Né? Você sempre olhando as coisas fundamentais assim, né? Com aquele olhar cirúrgico fantástico, né? Foi muito bom, te agradeço muito, né? Esse olhar, esse convite, foi muito bom, gente. Tô até me animando e entrar nessa história de live mais vezes. Por favor, gente, vamos lá. Coloquem pilha nela que ela gosta. Ela gosta disso, ela gosta. Eu aceito encomendas. Isso. Mandem para ela todas as mensagens que vocês tiverem. Vai lá no direct do contato, começa a mandar, que ela vai fazer tudo para vocês. Vocês acreditam? Se eu puder fazer, né? Se mandarem eu falar sobre física quântica, não vai dar, né? Mas eu tenho certeza que você vai tirar alguém da manga que vai ajudar isso. Pois então. Tem que falar. Então, obrigado, tá bom, gente. Olha, obrigado por vocês terem assistido. Lembrando que fica gravado aqui no Instagram. E caso vocês queiram rever depois, mais tarde, alguma coisa assim, vocês podem mandar salvar lá na bandeirinha, que aí vocês têm acesso quando vocês quiserem, o que é bem legal do Instagram. Tá bom? Obrigada, Eliane. Beijo para todo mundo. Beijo. Tchau. Tchau.